prova e estou sempre à disposição de vocês nas nossas redes sociais. Vamos lá, pessoal? Bom, direito das sucessões quanto às suas disposições gerais. Eu vou iniciar a aula de hoje, pessoal, citando um trecho do livro do professor Flávio Tartucci, que vai dizer exatamente para nós o que é o direito das sucessões, o que são as sucessões. Vamos ver lá o que o professor Flávio Tartucci diz para nós. O direito das sucessões está baseado no direito de propriedade e na sua função social. Porém, mais do que isso, a sucessão mortis causa tem esteio na valorização constante da dignidade humana, seja do ponto de vista individual ou coletivo. Ou seja, pessoal, o que o direito das sucessões representa para o nosso direito brasileiro hoje? Ele nada mais é do que a positivação da propriedade a partir do momento que uma pessoa falece e deixa seus bens para os demais sucessores, mas também ele tem a ver com esse direito existencial, o direito que as pessoas têm por conta de parentesco, por conta de vínculos de afinidade, como por exemplo o casamento, ou também a união estável, o direito que aquelas pessoas têm de receber os bens do falecido. Então, é um direito que mistura o direito de família com a possibilidade de receber os bens por conta justamente das relações familiares. É importante não misturar o direito de família com o direito das sucessões. São institutos diferentes, mas que em alguns momentos têm algumas semelhanças por conta justamente das pessoas que vêm a suceder, a não ser nos casos lá de testamento ou de não haver família próxima. Vamos falar um pouquinho mais disso, vamos ver o que diz o nosso código para nós. Bom, pessoal, o Código Civil traz para nós duas possibilidades de sucessões. A sucessão chamada mortis causa, então, a sucessão que decorre da morte, do falecimento do autor da herança, ela pode ser legítima ou testamentária. Aqui, pessoal, a sucessão legítima é aquela que decorre de lei. Então, legítima, legal, ela decorre da lei. E a própria lei, o nosso código, como a gente vai ver em outros momentos, o código ele traz para nós a ordem de vocação hereditária. Ou seja, quem herda em primeiro lugar? Ah, se não tiver esta pessoa, quem vai herdar em segundo lugar? Ah, mas se esta pessoa que herdaria faleceu, quem representa ela para herdar? Então é o código que vai trazer para nós várias disposições. A gente tem aqui vários detalhezinhos importantes no curso das nossas aulas, na parte mais específica que trata justamente quanto à vocação hereditária. A sucessão legítima, então, ela presume a vontade do autor da herança. Ela normalmente vai privilegiar aquelas pessoas, aqueles familiares mais próximos do autor da herança. E tem muita gente que inclusive nem deixa testamento no Brasil hoje porque entende que a forma de vocação hereditária que o código traz para nós é sim justa e pode ser atendida de forma ampla e não necessitando que as pessoas deixem os seus testamentos. E a segunda forma, portanto, é a chamada sucessão testamentária, pela qual a pessoa então falecida, obviamente antes de falecer, deixou um testamento, decorre de ato de última vontade do morto, seja por testamento, legado ou codicilo. Vamos tratar de todas as hipóteses, que são mecanismos sucessórios para o exercício da autonomia privada do autor da herança. Então, por meio do testamento, é o próprio testador, é o então falecido, que antecipadamente já previu para quem ficariam os seus bens. A gente vai ver que esse testador ele tem limites para dispor os seus bens, devendo respeitar a chamada legítima, que é o que a lei garante para algumas pessoas específicas, como a gente já vai ver. Vamos lá, pessoal. Para que a gente consiga, então, entender para quem vão ficar os bens do falecido, em primeiro lugar, a gente deve verificar se essa pessoa deixou o testamento. Então, nós vamos buscar se tem um testamento público, um testamento cerrado ou um testamento particular, todos objetos também de nosso estudo, para verificar se essa pessoa ela quis dispor de ato de última vontade, se ela exerceu a sua autonomia privada para deixar o seu patrimônio para alguém especificamente, determinou a abertura de uma fundação, ou enfim, o que ela quis com o seu patrimônio, com o seu legado efetivamente.
A partir disso, eu tendo ou não tendo o testamento, é que eu vou para um segundo momento por meio da sucessão legítima. Então, tendo ou não o testamento, eu tenho sempre que dar uma sequência a isso por meio da sucessão legítima. Tudo vai depender de quem a pessoa deixou como sucessor, se tinha irmão, se tinha filho, se tinha pai, se tinha cônjuge. Então, são situações bastante interessantes e peculiares em cada ponto que a gente vai verificar. Em primeiro lugar, então, se a pessoa deixou a disposição de última vontade, por meio de testamento, legado ou codicilo. Se deixou, se é existente, tem que verificar se é válido e eficaz esse testamento. Por exemplo, um testamento lá deixado particular, mas com rasuras, que foi molhado, que a assinatura é duvidosa, esse tipo de testamento pode não ser considerado válido. Se não houver o testamento, ou sendo ele inválido ou ineficaz, vige a sucessão legítima que é estabelecida pelo Código Civil. É o próprio Código que vai dizer para quem ficarão os bens. Bom, pessoal, no nosso direito brasileiro, vige o chamado direito de sezine. É um nome francês, porque decorre do direito francês, e o direito de sezine diz o que exatamente? Que, uma vez falecido, no momento do falecimento, transmitem-se os bens de forma direta para os sucessores. Então lá, com a morte do autor da herança, essa herança transmite-se imediatamente aos sucessores, independentemente de qualquer ato dos herdeiros. Ué, professor, então quer dizer que eu não preciso fazer inventário que automaticamente está no meu nome? Não, pessoal, não é isso que eu estou dizendo para vocês. O princípio de sezine diz o seguinte: os bens eles não têm como ficar jogados no espaço com ninguém cuidando deles e sendo de ninguém. Claro que eu vou precisar de um inventário justamente para poder inventar. O que é inventário, né? Inventariar os bens. É eu trazer todos os bens à ordem para depois partilhá-los entre os herdeiros. Então o inventário nada mais é do que o recolhimento desses bens e elencá-lo ou judicialmente ou extrajudicialmente para que eles possam ser partilhados. Porém, a herança ela já automaticamente é passada para os herdeiros no momento do falecimento do autor da herança, do pré-morto, portanto, do então morto, portanto. Esse princípio, então, está lá no nosso artigo 1784, que diz que aberta a sucessão, transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários a herança. O artigo 1785 diz que a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Então lá, pessoal, a gente tem algumas regrinhas lá no Código de Processo Civil quanto à competência para se processar o inventário, etc. E é justamente assim que o artigo 48 diz para nós lá do CPC, que o inventário deve ser realizado no local do último domicílio do falecido. Mas se ele não tinha um domicílio certo, vamos supor que ele estava lá idoso e resolveu começar a viajar pelo mundo, cada dia estava numa cidade diferente, não tinha mais casa, não tinha um domicílio certo. Nesse caso, a competência para realizar o inventário será o foro de situação dos bens imóveis. Ah, professor, mas ele não tinha bens imóveis, ele só deixou carros e dinheiro e etc. Nesse caso, não tendo bens imóveis e não tendo um último domicílio, o foro do local em que se encontre qualquer dos bens do espólio. Ah, então tem um carro registrado lá na cidade de Maringá, Paraná. Então, perfeito, lá pode ser o local competente para processar o inventário. Ah, mas tem um carro em Maringá e tem outro carro em São Paulo. Pode-se escolher qualquer um dos dois lugares para se processar também o inventário do falecido. Dentro disso, pessoal, ainda quanto às disposições gerais, a gente tem que verificar lá as modalidades de herdeiro no nosso direito brasileiro. E a gente tem duas qualidades diferentes de herdeiros, que são os chamados herdeiros necessários e os chamados herdeiros facultativos. Quem são os herdeiros necessários? Necessários são aqueles herdeiros que não podem ser afastados, dos quais obrigatoriamente vão herdar, pelo menos uma parte. Então, o que o Código Civil diz para nós? Que o autor da herança, que o então falecido, ele pode dispor dos seus bens por meio de um testamento. Ocorre que o autor da herança só pode dispor de 50% dos seus bens. 50% dos seus bens. Porque os outros 50% dos bens são chamados de legítima.
O que é isso? Legítima é a metade dos bens do autor da herança que obrigatoriamente ficará para os chamados herdeiros necessários. Então, os herdeiros necessários, que também são chamados de herdeiros forçados ou reservatórios, têm essa chamada proteção da legítima, ou seja, 50% do patrimônio do falecido fica em seu favor. O testador, ou então o falecido, ele só pode dispor dos outros 50%. Ah, então se o testador quiser dar 100% da sua herança para uma fundação assistencial que cuida de cachorrinhos encontrados na rua, ele pode? A princípio ele não pode, por quê? Porque os herdeiros necessários vão ter 50% garantido por lei. Ah, e se ele quiser doar os 50% para instituição lá que cuida de cachorrinho, pode? Pode. 50% ele pode, os outros 50% obrigatoriamente ficam para os herdeiros necessários. Ah, professor, mas não, ele não tem herdeiros necessários. A gente vai ver no decorrer já quem são os herdeiros necessários. Ele não tem herdeiros necessários, só tem herdeiros facultativos. Pode ele dispor de todos os seus bens? Aí sim ele pode dispor de todos os seus bens. Então vamos lá, pessoal. O autor da herança só pode dispor de todos os seus bens quando não houver herdeiros necessários. Quando houver herdeiros necessários, 50%, a chamada legítima, fica separada para os herdeiros necessários e os outros 50% ele pode fazer o que ele bem entender. Ok, pessoal? A legítima, então, ela é calculada no momento da sucessão, no momento do falecimento, no momento que o direito de sesine for aplicado. Descontadas as dívidas, como, por exemplo, funeral, dívidas hospitalares que eventualmente acontecerem, despesas, então, funeral, dívidas hospitalares, bem como outras dívidas ali que o falecido tiver deixado. Esses são os herdeiros necessários que, portanto, têm direito a 50% dos bens, chamada legítima. Agora, os herdeiros facultativos, para eles não tem proteção da legítima. O testador, ele pode, ou então falecido, né, pode dispor em testamento que os herdeiros facultativos não recebam nada. Ele pode fazer isso, é uma possibilidade que ele tem. É o caso dos colaterais até o 4º grau. Então, por exemplo, o irmão, o tio, o sobrinho, o primo, todos esses são herdeiros facultativos, os quais não têm proteção da legítima. Ao passo que os herdeiros necessários serão lá os descendentes, os ascendentes e, dependendo do regime de bens, o cônjuge ou até o companheiro. A gente vai ver essa questão do companheiro também, cônjuge, primeiro com J. Então aqui é a diferença entre os herdeiros necessários e os facultativos. Quanto à herança e a sua administração, já nos encaminhando para a parte final dessa aulinha de hoje, dessa aulinha introdutória do direito das sucessões, é muito importante a gente saber que herança, pessoal, é um conjunto unitário de bens. O que é a herança, então, portanto, para o nosso Código Civil? A herança é o conjunto, é o bolo de bens deixado pelo falecido. Isso é herança, ele é indivisível, a herança é indivisível, certo? O que vai acontecer? Depois de inventariados os bens, partilhar-será essa herança para os herdeiros. Mas a herança, ela não pode ser desmembrada, ela só vai ser partilhada posteriormente por meio de um processo de inventário. Então a herança aqui é um conjunto unitário de bens deixado pelo falecido, ainda que tenha vários herdeiros. O que os herdeiros vão ter direito na herança, pessoal? Aos chamados quinhões. Quinhões. Cada herdeiro vai ter um quinhão da herança. Então vamos supor lá que o Joãozinho veio a óbito. E ele só tinha 2 filhos, não tinha mais nenhum familiar. Depois a gente vai deixar mais difícil isso aqui, que era o Mário e o José. Tá? Então, o Mário vai ter direito à metade do quinhão, a 50% não, vamos colocar assim, a metade, né, a meia parte, e aqui o outro, acho que é o Joãozinho, não lembro do nome dele, terá direito a outra metade. Então cada um terá o seu quinhão. A princípio, pessoal, essas metades aqui não foram divididas, eu tenho uma herança unitária, elas vão ser divididas só posteriormente por meio de um inventário no qual serão partilhados os bens. O nosso Código Civil, pessoal, ele considera a herança, muito cuidado aqui, muita atenção, vamos anotar, como um bem
imóvel. A herança é um bem imóvel e indivisível. Ou melhor, indivisível não, unitário. É um bem imóvel e unitário, que vai ser dividido posteriormente. Então, a herança é um bem imóvel. Ah, professor, mas o meu tio faleceu e ele não deixou nenhum imóvel. Só tinham carros lá e dinheiro em banco. Ainda assim, a herança será considerada um bem imóvel? Sim. Ainda que constituída apenas de bens móveis, ela será considerada um bem imóvel. E é por isso que antes da partilha ela também será considerada indivisível. Então vamos lá, pessoal. A herança é um conjunto unitário de bens, indivisível antes da partilha. Eu não posso fazer nada com a herança, ela fica paradona lá, um bolo de bens, antes de ser partilhado. A herança é considerada pelo Código Civil, artigo 80, um bem imóvel, ainda que seja constituída apenas de bens móveis. A herança é bem imóvel. Vamos anotar, vamos cuidar muito com isso. Muita gente cai nessa pegadinha, pessoal. Então lá, pessoal, até a partilha, o direito dos herdeiros quanto à propriedade de posse será, como a gente conversou, indivisível. Então a herança ela é indivisível. Ela precisa da partilha para que sejam divididos os bens. E reger-se-á pelas regras do condomínio. Então várias pessoas, vários donos de uma só herança, de forma indivisível até a partilha. Então a princípio, pessoal, vamos supor lá que o João morreu, deixou 4 apartamentos, 6 carros, dinheiro no banco, enfim, um monte de coisa lá o João deixou. É possível vender cada um disso separado antes da partilha? A regra geral é que não, porque a herança ela é indivisível, ok? Existem hipóteses que por meio de alvará judicial o juiz pode autorizar que se vendam alguns bens, mas como que vai acontecer essa venda? Como subrogação. Então, por exemplo, vende um carro, o dinheiro que reverter desse carro vai ser incorporado à herança em subrogação àquele carro, em substituição àquele carro que existia, ok? A herança, então, forma o espólio. Espólio nada mais é do que o conjunto de bens. É um chamado ente despersonalizado que nada mais é do que o conjunto de bens do falecido. Então, herança forma espólio, que é o conjunto de bens do falecido. Artigo 1792 é muito importante, muito interessante, diz que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário, que é escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Vamos supor lá que, vamos apagar aqui esse João, que o João morreu, colocar a cruzinha lá, e deixou 100 mil reais para os filhos. Para um filho. Tinha um filho agora, o João só tinha um filho. Filho Mário, né? Então aqui, filho Mário recebeu 100 mil reais. Recebeu. Já foi transferido, lá está na conta do Mário, já deu tudo certo, fizeram o inventário, foi rapidinho. Ocorre que se verificou que o João deixou uma dívida de 180 mil reais. E esses 100 já estão na conta do Mário, não esqueçam. E agora, pessoal, o Mário tem que responder por essa dívida de 180? Sim ou não? Vejam, pessoal, ele recebeu 100 mil, certo? Ele vai responder, vejam lá, vai responder pelos encargos de acordo com a força da herança. Então, esses 100 mil que ele recebeu, ele pode utilizar para pagar, ele deve utilizar para pagar a dívida dos 180 mil. Mas os 80 mil que vão sobrar aqui nunca serão pagos, porque o Mário não pode responder pessoalmente pela dívida deixada pelo seu pai. Ele vai responder nos limites da herança, nos limites dos 100 mil que ele recebeu, ok? Mas aqueles 80 ficarão em aberto, porque não tinha força na herança para pagar a sua dívida. Quem que tem que fazer a comprovação de toda essa situação aqui é o próprio herdeiro, como diz o artigo 1792. E o próprio inventário normalmente já demonstra isso, já deixa de forma bem clara. Ok, pessoal? Então, o herdeiro ele responde às dívidas do falecido nos limites da herança. Ah, professor, e se o João tivesse falecido e não tivesse deixado nada de bens para o Mário? Mas apareceu uma dívida de 180 mil. O Mário tem que pagar alguma coisa? Não, pessoal. Por quê? Porque o Mário só pagaria alguma coisa dentro do que ele recebeu de herança. Se ele não recebeu nada, ele não paga nada. Ok, pessoal?
Como a gente já sabe, a gente já falou, a herança é um patrimônio, um bem imóvel, indivisível antes da partilha, um conjunto unitário que a princípio não pode ser desmembrado. Porém, como a gente conversou também eu já antecipei para vocês, apesar de eles não poderem ser cedidos ou vendidos individualmente, é possível que o juiz autorize a venda de algum determinado bem, revertendo os valores para o espólio. Então lá, assim como bens em subrogação, há a substituição daquele bem que foi vendido, foi trocado, foi o que quer que seja, e aquilo vai entrar para o espólio. Não se pode aquele bem que foi vendido já ser distribuído. Vamos supor lá, o João lá deixou 10 carros, 20 apartamentos, o juiz autorizou que se vendesse um carro. Tinha 2 herdeiros, vamos supor. Pode vender esse carro e dividir o dinheiro para os 2 herdeiros? Não, esse dinheiro vai ter que integrar o espólio, pagar as dívidas do espólio, pagar as custas processuais, pagar as despesas com advogados, pagar impostos eventualmente. É isso que deve se fazer. Não se pode dividir aquele valor. Então até pode vender um bem do espólio com a autorização do juiz, mas esse valor é reintegrado ao espólio, ou o bem, se for uma troca, por exemplo, ele é subrogado, substituído e integra novamente o espólio. O herdeiro, então, ele não pode vender os bens antecipadamente, antes de ser feita a partilha, mas ele pode ceder a sua cota à parte, aquele chamado quinhão que a gente já falou. Então é possível, por exemplo, que, vamos supor de novo vamos lá, o João morreu, cruzinha aqui para o João, deixou filhos, não lembro, Mário e José, Mário e José. Cada um deles tem um quinhão, que representa a metade do patrimônio. Ok, pessoal? Vamos supor lá que eram 5 carros e 10 apartamentos. O Mário pode vender um dos apartamentos para um terceiro? Não pode, porque a herança ela é indivisível antes de ser partilhada. Agora, o Mário, ele pode vender o seu quinhão, o direito de herança que ele tem para um terceiro? Sim, a resposta é sim. Desde que ele primeiro ofereça para o seu irmão, para o outro herdeiro. Então aqui, os demais herdeiros têm preferência na aquisição do quinhão. Vejam bem, é possível vender a cota à parte, é possível ceder a cota à parte, é possível dar para pagamento de dívida a cota à parte, o que não pode é dar o bem que está dentro daquele quinhão, que está dentro daquele patrimônio, ok? Porque a princípio é indivisível a herança. E se por acaso o Mário aqui ceder para um terceiro sem oferecer para o irmão dele? Não havendo a comunicação da cessão, o co-herdeiro preterido, então aqui o nosso amigo que deixou de poder comprar, que teria preferência, ele vai poder depositar o preço, havendo para si a cota cedida ao estranho. Em qual prazo? Em 180 dias. Em 180 dias após a transmissão. Então vamos apagar para fazer de novo aqui para a gente entender. Vamos lá. O seu João morreu, deixou para Mário e para José. Já troquei o nome várias vezes, né, pessoal? Mas enfim, deixou para cada um metade da sua herança. Cada um tem um quinhão que representa metade da herança. A herança é indivisível, não pode ser vendida, os bens não podem ser vendidos, a não ser que sejam subrogados, substituídos, ou seja, ninguém vai ter direito ao dinheiro da herança antes da partilha. O Mário até pode vender para terceiros o seu quinhão, mas obrigatoriamente ele deveria oferecer primeiro para João, que tem José, né, que tem prioridade aqui na compra, tem preferência na aquisição. Se ele o fizer e o José comprar, resolvido. Se ele não o oferecer para o José pode depositar o preço, normalmente em juízo, havendo para si essa cota cedida a um estranho. E o prazo que ele tem para isso é de 180 dias após o Mário ter transferido os valores para terceiro. Ok? Havendo mais de um herdeiro interessado, o quinhão poderá ser distribuído entre eles, havendo interesse, obviamente. Quanto ao inventário aqui então, que é esse processo que vai buscar colacionar os bens aqui, trazer os bens ao processo para depois partilhá-los, o prazo para a sua abertura, pelo que nós temos no Código Civil, é de 30 dias. Vamos só cuidar com isso aqui, pessoal. O Código Civil traz que o prazo para a abertura do inventário é de 30 dias depois de aberta a sucessão. Quando que é aberta a sucessão? Com o falecimento. O CPC, no entanto, traz que esse prazo não é de 30 dias. O CPC fala que esse prazo é de 2 meses. O CPC fala que o prazo é de 2 meses. Temos mais um porém aqui.
Cada estado da federação, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e por aí vai lá para cima, Espírito Santo, Bahia, cada estado vai ter as suas regras próprias quanto a essas transmissões. Por exemplo, no estado do Paraná, se não for aberto o inventário no prazo de 30 ou 60 dias, 2 meses, como diz o CPC, nada acontece. Então, é possível, professor, então no estado do Paraná abrir o inventário 10 anos depois do falecimento? É possível e não tem nenhuma combinação de multa, não tem nada. No Paraná não existe uma lei que determina multa, por exemplo, por esse atraso. Já no estado de São Paulo é diferente. No estado de São Paulo, há uma multa, que se não me falha a memória é de 10% se for aberto entre 60 e 180 dias, e se for aberto com mais de 180 dias após aberta a sucessão, após o falecimento, essa multa é de 20%. Se não me engano é isso no estado de São Paulo, não vou também precisar isso para vocês, é só uma informação, porque cada estado da federação é diferente. Tá? O que vocês têm que ter bastante cuidado é o seguinte, a depender de onde vocês estão fazendo a prova do concurso de vocês, verificar a legislação daquele estado específico. Já digo para vocês, se for no estado do Paraná, não tem multa nenhuma. Pode-se abrir a sucessão a qualquer tempo, apesar do prazo do Código Civil ser de 30 dias, do CPC ser de 2 meses. No estado de São Paulo tem aquela multa de 10%, se aberto após os 2 meses, e se for aberto, se não me engano, após 180 dias, aí a multa vira de 20%, ok? Prestem bastante atenção, vejam a legislação estadual que o concurso de vocês exige acerca dessa situação. Vamos lá, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá. Então lá, inventariante é aquela pessoa que vai cuidar dos bens do inventário, aquela pessoa que vai tocar o inventário. Ele ou ela vão ser inventariantes a partir do momento que assinarem o chamado compromisso do inventariante. Até lá, a administração da herança cabe ao cônjuge ou companheiro, se convivia com o falecido, ou ao herdeiro que estiver na administração dos bens, se não tiver nenhum, ou se estiver mais de um na administração dos bens, ao mais velho, ao herdeiro mais velho, ao testamenteiro, aquele que o falecido deixou no testamento para cuidar do bem, e se não tiver nenhum desses, é o juiz quem vai determinar a pessoa de sua confiança para gerir os bens antes do compromisso do inventariante. Pessoal, quanto às partes gerais, quanto à disposição geral aqui, quanto à herança, era o que nós tínhamos para falar hoje. Eu estou sempre à disposição de vocês lá nas nossas redes sociais do Aprova, e qualquer dúvida, por favor, me mandem lá uma mensagem. Nas nossas aulas sequenciais, a gente vai tratar de coisas mais interessantes aqui, que falam justamente sobre a ordem de vocação hereditária, também tratamos de representação, do direito de representação na herança, tem várias coisas para falar dentro do direito das sucessões, mas em linhas gerais, a parte inicial estava aqui nessa aula, eu espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até a próxima!